Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os princípios da dinâmica, que foram princípios que explicam o movimento, foram elaborados pelo Sir Isaac Newton, tá? Baseado nos estudos de Galileu Galilei também. Tá? Vamos lá. A primeira lei é conhecida como o princípio da inércia. O que o princípio da inércia fala para a gente? Corpo parado tende a permanecer parado. Corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que... Bom, esse é o jeito, Davi, de tentar explicar para vocês. Imagine que aqui você tem um monte de bolinhas de gude aqui, em cima de um carrinho, descendo uma rampa. Se ela colidir com um obstáculo aqui, essas bolinhas de cima tendem a permanecer em movimento. Tá? A mesma coisa acontece quando você está num carro e ele freia bruscamente. Você vai para frente porque a sua tendência é permanecer em movimento. Já um corpo, quando está parado, a tendência é permanecer parado. Por exemplo, você tem um copo, aqui você tem um pedaço, uma cartolina e uma moeda em cima. Se você der um peteleco aqui, na cartolina, a cartolina vai rapidamente para a esquerda e a moeda cai dentro do copo, evidenciando que ela estava parada e a tendência dela é permanecer parada. Tá? Então o enunciado da primeira lei fica assim, também conhecida como o princípio da inércia. Afirma que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Ou seja, para o corpo aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade ou fazer curva, é necessário que haja ação de uma força não nula sobre ele. Ok? Vamos para frente. Segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. O que o princípio fundamental da dinâmica fala para a gente? O que é isso? Imagina que você tem um carro aqui, um trailer, que é bem maior que o carro, e um caminhão que é bem maior do que os outros dois. Se você aplica a mesma força, de mesmo valor neles, o que vai acontecer? A aceleração do carro é maior, a aceleração do trailer já é menor um pouco que a do carro, e a aceleração do caminhão é bem menor que dos outros dois, se a força aplicada for a mesma. Então, isso leva a gente à seguinte relação. Quanto maior for a força que eu aplico no corpo, maior é a aceleração dele. Porém, a aceleração depende também da massa do corpo, né? Então, o que acontece? Força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, mas aceleração e massa são inversas, ou seja, quanto maior for a massa de um corpo para a mesma força, a aceleração será menor. Tá? O enunciado, então, fica assim, né? A aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo e também inversamente proporcional à massa inercial desse corpo. Nesse sentido, entende-se que para que um corpo possa sofrer mudanças de velocidade, é necessário que as forças que atuam nele não se anulem, porque se elas se anularem, ou ele vai ficar parado, ou ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Tá? Tem um mapa conceitual aqui com vários detalhes da segunda lei de Newton. O cálculo é através dessa fórmula, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a força é medida em Newton, a massa em quilo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Esta aceleração é aquela que nós vimos na cinemática, que é calculada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Essas forças podem ser
de dois tipos. Força de contato, onde há contato entre os corpos, tá? E forças de campo, ou forças que atuam à distância, né? Por exemplo, o peso, a força elétrica de atração, repulsão, a força magnética de atração, repulsão, tá? O peso é uma força de atração gravitacional. Por exemplo, a Terra exerce uma força em nós, na Lua, puxando-nos para o centro de gravidade dela. Então, é uma força de campo, que atua à distância. Força normal é a força que a superfície exerce no corpo. É uma força que a gente chama de reação. Porque a hora que você põe o corpo aqui, ele comprime a superfície. E a reação da superfície é empurrá-lo no sentido oposto. E ela é sempre 90 graus em relação à superfície. E força de tração, o que que é? É a força aplicada em um objeto através de uma corda. Então, por exemplo, se eu faço uma força T aqui, por exemplo, de 100 newtons puxando para cá, essa força é transmitida pelo cabo, pela corda, e puxa essa caixa para cima, com 100 newtons também. Ok? Terceira lei de Newton. Princípio da ação e reação. Imagina o seguinte esquema. Você já deve ter visto naqueles filmes, quando se dispara um canhão, o canhão recua. Por quê? Quando dá a explosão aqui, a explosão faz uma força na bala, que seria o corpo B aqui, empurrando o corpo B nessa direção. A reação do corpo B é empurrar o canhão com o mesmo valor de força, mesma direção, mas sentido oposto. Então, por exemplo, se essa bala saísse com velocidade para horizontal para a direita, ela exerceria no canhão uma força horizontal também, mas para a esquerda. Por isso que a gente indica assim, ó, que a força que o A exerce em B é igual a menos a força que B exerce em A. Ou seja, elas têm o mesmo valor absoluto, porém sentidos opostos. Tá? Então aqui a gente pode colocar como exemplo a ação e reação quando você pega, sopra uma bexiga e solta, né? Ela vai voar no ar porque o ar que está aqui dentro é pressionado pela bexiga para sair. Então a bexiga faz uma ação no ar e empurra o ar para trás. A reação do ar é empurrar a bexiga para frente. Da mesma forma, a Terra exerce uma força em todos os corpos, puxando os corpos para o seu centro de gravidade. Os corpos reagem e empurram a Terra no sentido para eles. Então, as forças têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O enunciado fica assim: para toda a força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação, atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Certo, galera? Então, grande abraço a vocês. Fiquem atentos aos exercícios que vão se seguir. Tudo de bom, bons estudos. Tchau!